Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar da guerra na Ucrânia. O conflito completa um ano no momento em que os Estados Unidos e os aliados europeus da OTAN ampliam o fornecimento de armas à Ucrânia, mas a Rússia mantém a ocupação de territórios e faz novas ofensivas. No campo diplomático, a ONU aprovou mais uma resolução que pede o fim da guerra e a retirada imediata das tropas russas. E o Brasil propõe a criação de uma espécie de Clube da Paz. A guerra na Ucrânia, desde o princípio, um conflito com implicações geopolíticas globais. Logo depois do fim da União Soviética, os Estados Unidos e aliados europeus passaram a avançar as bases da OTAN cada vez mais para o leste, rumo às fronteiras da Rússia. Para a OTAN, a Ucrânia é o território da vez. E isso, dizem os russos, é inadmissível. Desde 2014, quando o governo ucraniano pró-russo foi derrubado com o apoio do Ocidente, a Rússia passou da reação retórica para a ação militar. Primeiro, ocupou a Crimeia, antigo território russo cedido à Ucrânia depois da Segunda Guerra. No ano passado, invadiu o leste da Ucrânia e tomou faixas de terra onde a maioria dos habitantes é de origem russa. De lá para cá, a guerra provocou dezenas de milhares de mortes nos dois lados e destruiu boa parte da infraestrutura ucraniana. As sanções econômicas impostas à Rússia pelo Ocidente não tiveram os efeitos que os Estados Unidos esperavam, em boa parte por causa do apoio que os chineses têm dado à economia russa. Do ponto de vista militar, a guerra segue em impasse, apesar dos bilhões de dólares em armas que Estados Unidos e aliados já despejaram na Ucrânia. E no campo diplomático, a ONU aprovou a 4ª resolução que exige a retirada das tropas russas. E o Brasil tenta retomar protagonismo internacional com uma proposta de negociação para a paz. Um grupo de países não envolvidos na guerra tentaria mediar uma saída pacífica. Resta combinar com os russos e chineses, por um lado, e, por outro, com os Estados Unidos e europeus. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Luciano da Rosa Munhoz, professor de Relações Internacionais, e também com Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Luciano. Professor, por tudo que a gente viu na reportagem, por tudo que a gente viu, ouviu e leu nos últimos dias, tudo indica que a ajuda militar da OTAN, dos Estados Unidos, aliados europeus, vai se intensificar e a Rússia promete novas ofensivas. Ao mesmo tempo, o Brasil fala em processo de paz, até se oferece como mediador. Há condições objetivas para um processo de paz neste momento? O senhor crê nisso? Bom, eu acredito que nesse momento a tendência forte, bastante forte, é que a guerra continue e não apenas ela continue, como ela escale. O Vladimir Putin vem anunciando há alguns dias, em função desse primeiro ano da guerra, a sua iniciativa de lançar uma nova ofensiva. Não é impossível que você tenha novos ataques a partir de Belarus. E, por sua vez, a gente sabe que a Ucrânia está preparando uma contraofensiva. Inclusive, ela recebeu tanques, está recebendo tanques da Alemanha e dos Estados Unidos, que vão estar operacionais em breve. Então, me parece que a tendência agora é da guerra escalar, continuar a escalar. Quanto ao Brasil, essa proposta do Clube da Paz, que o presidente Lula tem falado insistentemente, ela é uma ideia apenas no momento, não tem nada de concreto, nem da parte do Brasil, porque o Brasil não apresentou um plano, qual seria o foro onde isso poderia ser executado. O presidente Lula chegou a falar em G20 da Paz, então ano que vem o Brasil vai sediar o G20, talvez fosse ano que vem, ou talvez você unir os países neutros na guerra num eventual grupo, só que esse grupo não existe. E o Brasil necessita de um foro internacional para que ele possa ter algum tipo de protagonismo. Como potência média, ele não tem impacto direto, sozinho, ele não existe. Então, me parece que no momento não tem nenhuma perspectiva desse chamado Clube da Paz, o Clube de Países Amantes da Paz acontecer, mas isso está em linha com os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, entre os quais a defesa da paz.
Eu gostaria de ouvir a professora Priscila, a mesma avaliação. A situação está madura? Há condições objetivas para a paz neste momento? Ou a senhora concorda com a avaliação do professor Luciano? Bom, Guilherme, eu acho super importante destacar, né, que o Brasil, ainda que tenha passado por outro governo, existe um ponto de convergência entre o governo antecessor e esse governo, que é um ponto, né, de se manter neutro nessa questão de guerra da Ucrânia, né, que não deixa de ser uma guerra, ainda que a Rússia fale em operação militar especial, é uma guerra. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos analisar o seguinte ponto. Primeira questão. Historicamente, o Brasil e a Turquia são grandes mediadores dentro de um contexto de Organização das Nações Unidas, então é inegável que a postura brasileira sempre vai ser pela manutenção da neutralidade, obviamente aqui falando de um ponto diplomático. Se nós formos analisar o ponto da economia, o Brasil não vai se intrometer nessa guerra porque ele depende muito da Rússia, né? Dentro dessa perspectiva, principalmente por conta dos fertilizantes que vêm da Rússia para alimentar o nosso agronegócio. Dentro dessa premissa, então, nós temos que entender que, ainda que o Brasil tenha votado nessa última Assembleia Geral da Organização, nessa última resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, pela retirada das tropas russas de território ucraniano, o Brasil não vai fazer uma ingerência direta nesse conflito, de fato. Agora, como é que está esse plano, né, esse estabelecimento de clube de paz, conforme o professor já falou, como é que está essa questão? Ainda está muito incipiente, é lógico. O Brasil quer propugnar, além de ter como princípio basal constitucional a questão da manutenção da paz, ele também quer propugnar pelo seu papel de grande mediador internacional. Ainda que nós tenhamos esse ponto de convergência entre o governo antecessor e esse atual governo, nós perdemos muito o papel de grande mediador internacional, bem como a Turquia também perdeu, mas ele quer recuperar esse papel. Agora, vai servir para garantir uma resposta concreta para se manter, para se acabar com a guerra, se finalizar a guerra em manutenção da paz? Eu não acredito nesse atual momento, né? Eu acho que a questão não vem a ser nem do foro, mas a premissa do que vem a ser trabalhado. O Brasil quer manter-se neutro com viés econômico, primeiro ponto, e o segundo ponto é que esse clube da paz idealizado pelo governo Lula, ele tende, numa perspectiva concreta, a favorecer as demandas russas, né, que é principalmente manutenção dessa anexação indevida pelo direito internacional do leste ucraniano. Então, acho muito difícil a Ucrânia, e principalmente as potências ocidentais aliadas à Ucrânia, aceitarem essas propostas que estão sendo apresentadas à mesa. Professor Luciano, o Brasil, de fato, historicamente, mantém uma postura de neutralidade, de equidistância dos grandes polos de poder na geopolítica mundial, mas em alguns momentos até quebrou isso, né? Bom lembrar, em 1965, a República Dominicana, a participação do Brasil na invasão, apoiando forças dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, de fato, há, historicamente, uma postura de neutralidade, de equidistância. Agora, o Brasil não teria quebrado isso mais uma vez, na medida em, como lembrou a professora Priscila, ele votou contra a Rússia nessa resolução recente da ONU, e ao quebrar, mais que isso, ao quebrar a postura de neutralidade, ele não perde credibilidade como possível mediador? Qual é a avaliação do senhor? Veja, primeiro, na questão histórica, o Brasil tem uma tradição de equidistância que vem da Segunda Guerra Mundial, e essa equidistância ela pode ser considerada uma estratégia correta do ponto de vista de uma potência média com o Brasil. A ideia básica que a gente fala em relações internacionais é que uma potência média, ela maximiza as suas condições de negociação com grandes potências quando há rivalidade entre grandes potências. Então, é vantajoso você permanecer entre os dois polos de poder. Hoje, esses polos de poder são Estados Unidos e OTAN, apoiando a Ucrânia, Rússia com a China. A China não está apoiando a Rússia diretamente, mas a gente sabe que a China acabou de afirmar esses dias, essa semana, aquela sua parceria sem limites com a Rússia. Então, primeiro, colocar isso. A equidistância é uma posição correta do Brasil, para um país como o Brasil. Houve alguns momentos na história em que essa neutralidade, como você disse, foi quebrada. A partir de 1961, com a política externa independente, a ideia de você não intervir nos assuntos internos dos outros estados, não opinar sobre regimes políticos. Qual é o melhor, democracia ou autocracia? Você não opina, o Brasil não opina. Isso está associado a uma estratégia de autonomia e de universalismo.
E esse universalismo tem a ver com o que a colega colocou agora, de você manter acesso a vários mercados, e sem você prejudicar esse acesso, no caso seria fertilizantes da Rússia, investimentos e outras questões da Europa e Estados Unidos. Ali no período do Castelo Branco, quando tem a intervenção na República Dominicana, é realmente uma quebra, mas ali é quando começa o regime militar, e ali você tentou, isso nem se manteve, isso foi até 67. A ideia era rechaçar a política externa independente, né? Mas, aí chegando no ponto mais atual da sua pergunta, eu não acredito que a votação do Brasil nessa resolução agora tenha, digamos, quebrado não quebrou, né? Mas tenha prejudicado a sua neutralidade. Porque a posição do Brasil é uma posição intermediária. Ele concorda com as potências ocidentais, com a Aliança Ocidental, no sentido de condenar a invasão russa à Ucrânia. Isso é muito claro, e isso não é uma questão pessoal do governo Lula, ou do chanceler Mauro Vieira. Isso é algo que vem do governo anterior e também não é do governo anterior. Isso é da posição histórica brasileira, que tem a ver com o cumprimento da Carta da ONU. Então, nesse sentido, o Brasil concorda com as potências ocidentais. Nós condenamos a invasão da Rússia. Bom, no entanto, o Brasil tem um ponto que é semelhante ao que a Rússia diz e o que a China tem dito, que é o seguinte: o Brasil não apoia as sanções econômicas, ele não tomou parte nas sanções econômicas contra a Rússia, porque ele diz o seguinte: enquanto houver sanções econômicas, não é possível se abrir um canal de diálogo, como o Brasil afirmou na ONU desde o ano passado. Então, a posição dele é uma posição intermediária, né? Ele endossa parte do que a Aliança Ocidental diz e ele endossa em parte o que a Rússia diz e o que a China também tem dito. A China acabou de dizer esses dias, inclusive, né, que era para o Ocidente parar de fazer bullying com a Rússia. O plano de paz da China pedia pelo levantamento das sanções econômicas para abrir um diálogo de paz. Então, não me parece que o Brasil coloque a sua neutralidade em risco. O que eu diria para complementar a resposta? Você pode ter, isso pode começar a acontecer a partir de agora cada vez mais, à medida que a guerra escala, a pressão para que os países, diversos países, assumam um lado vai crescendo. Então, o Brasil, ele tenderia a ter, caso isso aconteça, tá? Isso é mais no âmbito do prognóstico, ele poderia começar a ter uma neutralidade mais imperfeita. E se ele tiver uma neutralidade imperfeita, ele vai pender mais para o Ocidente, muito provavelmente em função das suas raízes históricas de proximidade com o Ocidente. A África do Sul, por exemplo, ela é neutra? Sim, ela é neutra, mas ela tende mais para a Rússia e para a China em função de ligações históricas da África do Sul com a União Soviética durante o período do Apartheid. A África do Sul tem muito ressentimento do Ocidente em função do apoio que o Ocidente deu ao regime de Apartheid. Então, eu acho que a neutralidade não sai prejudicada, pelo contrário, tem um parágrafo da resolução, essa última que foi aprovada, que foi de autoria brasileira, e esse parágrafo pede pela cessação das hostilidades. Então, o Brasil parte da sua posição neutra para poder defender a paz. Isso que o governo tem dito, né? A gente não pode ajudar em nada, a nenhum lado. A gente tem que se manter neutro para poder ter condições de legitimidade para, eventualmente, caso seja possível, jogar um papel nas negociações com o cessar-fogo. Professora Priscila, o professor acaba de lembrar da posição da China. Vamos falar um pouquinho, então, disso. Bem, a China primeiro votou no meio do caminho, nem para pedir o fim da ocupação russa na Ucrânia e nem, por outro lado, para legitimar essa ocupação. Ela se absteve. Né? Essa é a posição oficial na votação da resolução da ONU. Por outro lado, a Rússia é quem tem dado, a China é quem tem dado apoio econômico e sustentado, de certa forma, essa estabilidade da economia russa, essa estabilidade que permitiu à Rússia manter a guerra. Então, a China, que também seria uma candidata a mediadora do conflito, teria condições, digamos, perante a comunidade internacional, de se oferecer como mediadora, teria credibilidade? Mas eu vou pedir que a senhora responda isso logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos dos rumos da guerra na Ucrânia. Os nossos convidados são Luciano da Rosa Munhoz, professor de Relações Internacionais e também
Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional. Professora Priscila, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que a senhora respondesse agora. Eu lhe perguntei quem poderia, de fato, se candidatar a mediador numa hipotética negociação de paz. Porque é bom lembrar, ambos concordam que não estão dadas as condições objetivas para um processo imediato de paz. Mas num hipotético processo um pouco mais para frente, quem seria o candidato ideal? A Turquia, por exemplo, que a senhora mesma mencionou, o Brasil ou não? E ainda a China, principalmente, que hoje assume um papel geopolítico importantíssimo no mundo. Mas, nesse contexto específico, a China dá suporte econômico à Rússia, tem mais de uma vez manifestado essa parceria sem limites entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Então, ela também teria perdido credibilidade ou não? Quem seria candidato a mediador? Olha, Guilherme, eu ainda acredito no papel das organizações multilaterais, né? Eu acredito em um papel, por assim dizer, global, né? Numa retórica dialógica entre Ocidente e Oriente, tá? Dentro dessa premissa, se a gente for partir para uma mediação mesmo entre Estados, o Brasil talvez seja um grande, né, articulador da mediação internacional, dado o seu histórico de neutralidade, como o professor muito bem colocou, e dado também o histórico da sua diplomacia ser, né, efetivamente já experiente na mediação, né, vide o que aconteceu entre Estados Unidos e Irã, há uma década, né, passada, que o Brasil foi o grande mediador, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que entender que não tem como hoje a China ser uma mediadora desse conflito, né? A gente precisa, né, estabelecer um conceito concreto que a China está do lado da Rússia, né? E isso é claro. Primeira coisa, a Rússia só veio invadir de fato a região do leste da Ucrânia no passado a partir do momento que se finalizou os Jogos de Inverno lá em Pequim. Isso não é mera coincidência. Ela não quis tirar o protagonismo chinês. Então, basicamente, o governo de Pequim sabia dessas ações russas, dessas idealizações de ações russas. Primeiro ponto. Segundo ponto, se a Rússia não decaiu tamanha, né, o que se esperava o Ocidente em termos econômicos, é porque ela já estava preparada para essa suspensão, essa expulsão do sistema SWIFT e voltando para o sistema bancário chinês, né, para o sistema de transações bancárias chinês. Ela já estava preparada, né, a Rússia em si. E isso não é à toa, isso não é simplesmente ela sabendo que ia sofrer sanções econômicas e voltou-se para a China naquele momento. Não, já existia um ideal, já existia toda uma parceria ali já estruturada em termos concretos. E um terceiro ponto mais importante ainda é que desde o começo da guerra, volte e meia, o governo de Pequim vem reafirmar que os laços com a Rússia são laços inquebráveis. E a gente tem que pensar que o Ocidente bem sabe, né, que aquela questão de invasão do território do leste ucraniano é um campo de laboratório para a China, para saber qual vai ser a postura do Ocidente se, porventura, vier a invadir efetivamente, a China vier a invadir efetivamente Taiwan, né, ainda que seja um contexto diferenciado dentro dessa premissa. E um último ponto que eu acho super importante destacar aqui também, para finalizar minha fala, é o seguinte, que muita gente, muitas organizações não governamentais estão denunciando que a China está fornecendo armas letais para a Rússia, né? A gente sabe do fornecimento de armas bélicas pelo Ocidente, porque é claro, mas a gente não sabe, né? Porque fica muito no calar da noite esse fornecimento de armas da China para a Rússia. Professor, o senhor também, como acho que o mundo inteiro, gostaria que as instituições multilaterais como a ONU tivessem um papel mais forte, decidido, preponderante, capaz de solucionar conflitos, mas a realidade tem mostrado uma ONU cada vez com mais dificuldades de cumprir esse papel. No caso específico, como é que o senhor acha que isso poderia ser solucionado? A gente vê a ONU nessas condições, grandes atores internacionais comprometidos com um lado ou com o outro. Qual é a solução? Veja, a ONU, tem um problema na ONU que é o seguinte, esses temas de paz e segurança internacional, ou seja, assim, de graves crises internacionais, quando é o caso, o espaço da ONU dedicado pela Carta da ONU prioritariamente para tratar desses assuntos é o Conselho de Segurança. Ele trata teoricamente desses assuntos.
Agora, a gente tem a questão dos P5, chamados P5, né, os 5 países com veto, entre os quais a Rússia. Quando a invasão da Ucrânia ocorreu no passado, você teve uma tentativa de encaminhar a solução através do Conselho de Segurança. Evidentemente, a Rússia veta aquela primeira resolução do Conselho de Segurança, e aí se fez uma coisa que aconteceu poucas vezes na história, que é o seguinte: quando o Conselho fica travado, você transfere a competência para a Assembleia Geral. E aí, desde então, as resoluções têm aparecido na Assembleia Geral. Só que a Assembleia Geral, como a gente sabe, as resoluções da Assembleia Geral, elas têm um elemento de exortação, ou seja, elas têm uma força moral, elas não têm uma força vinculante em relação ao agressor, nesse caso, a Rússia. Então, no momento, me parece que o papel que a Assembleia Geral faz, e esse papel moral tem que se destacar que ele é importante também, porque relações internacionais não é feito só de política internacional ou de força bruta, ela é feita do direito internacional, ela é feita dos valores. Então, essa pressão que vai sendo feita com as resoluções ela é importante, ainda mais porque as resoluções têm tido uma votação maciça. Agora, para voltar ao que eu falei no começo do programa, a questão do foro internacional, é preciso descobrir que foro é esse. No momento, a gente não sabe que foro é esse. Talvez seja o G20 ano que vem, aí o Brasil poderia ter um papel de condução, mas tudo depende do que vai acontecer até o ano que vem. Muita coisa pode rolar até o ano que vem, né? O BRICS é um espaço que agora parece fechado para você fazer isso, né? Porque você tem, agora nessa resolução mesmo, a ideia do Brasil era ter uma votação recorde para que vários países neutros votassem a favor e, eventualmente, dali saísse um grupo de trabalho para pensar a paz. Pois bem, África do Sul, Índia e China, os 3 se abstiveram. A Rússia, evidentemente, vota contra. Então, o BRICS é um espaço agora que não é viável. Ou seja, eu acredito, finalizando a resposta, que quando a guerra acabar, e aí a gente não sabe se vai demorar anos, pode virar uma guerra de atrito de anos, se os tanques vão decidir a guerra, mas quando eventualmente você chegar à mesa de negociações, eu tendo a crer que as negociações vão partir primeiro de uma posição comum que tem que ser encontrada, está muito longe, entre os 2 polos de poder, Estados Unidos e China. Sai daí a solução para a guerra, desses 2 países. E, eventualmente, não seria no âmbito mais bilateral, né? Eventualmente, você pode ter uma mistura de bilateral com multilateral, e nesse multilateral o Brasil poderia ter algum papel. Mas, no momento, você não vê possibilidade para uma solução multilateral. Então, a ONU está fazendo esse papel de exortação, que também é importante. É preciso aguardar, tomara que o cenário melhore, né? É verdade. Professora Priscila, até muito pouco tempo atrás, todas as vezes em que alguém mencionava a possibilidade desse conflito evoluir para um conflito nuclear, para o uso de armas nucleares, sempre a maioria das pessoas dizia, não, isso não é possível porque se isso começa, dificilmente termina. Aliás, pode terminar assim, mas muito mal, né? Seria um problema para toda a humanidade. O uso de armas nucleares em larga escala poderia representar o fim da história, o fim do planeta, o fim de uma série de coisas. Enfim, por isso sempre alguém diz, não, isso não vai acontecer. Na última hora, eles vão ter juízo e a coisa vai ter uma outra solução. Mas de uns tempos para cá, as ameaças russas são reiteradas e parece haver um certo nível de preocupação de fato. A senhora acredita nessa possibilidade ou a senhora ainda continua achando que dificilmente evoluiria para isso? Bom, Guilherme, eu sou muito cética, né? E existem aí 2 pontos. O primeiro ponto é que o Vladimir Putin é uma das figuras mais enigmáticas do cenário internacional, desde sempre, nós sabemos disso, né? Então, eu não posso afirmar aqui com veemência, não, ele não vai se utilizar de bomba nuclear, né? Porque a gente não sabe quais são os ideais de Putin dentro dessa perspectiva, até porque essa invasão é a última cartada, efetivamente, do seu poder frente ao cenário, né, governamental russo. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aí tem duas convergências que não me levam a crer em relação à utilização da bomba atômica pela Rússia. Nessa última semana, o Vladimir Putin falou que não está descartada a utilização de arsenal nuclear se os Estados Unidos se utilizar primeiro desse arsenal. Então, já sinalizou aí, eu vou dar uma resposta nuclear, eu não vou atacar nuclearmente.
Existe um segundo ponto que acabou por ficar meio esquecido na história dessa guerra, mas eu acho super importante destacar. Qual que é esse segundo ponto? Ocorreu uma invasão do espaço aéreo ucraniano, né, efetivamente, por um avião russo, né? E o Putin, né, o alto escalão, por assim dizer, do governo do Putin, afirmou e reafirmou que aquilo foi uma ação isolada, efetivamente, né, que não queriam invadir o espaço aéreo ucraniano. Foi uma imputação de responsabilidade individual, ainda que ele responda pela Rússia, obviamente, mas foi uma imputação de responsabilidade individual, não foi a mando da Rússia. E o Ocidente aceitou, acatou muito bem, porque a gente bem sabe que a Polônia, fazendo parte da OTAN, existe a legítima defesa coletiva. Então, esse ponto foi muito emblemático para a gente observar, né, que a guerra talvez tenha o raciocínio de querer ficar só naquela região territorial, entre Rússia, né, não Rússia, efetivamente, não território russo, mas dentro da Ucrânia. Professora, obviamente, conforme eu já destaquei, vamos aguardar os próximos passos do Putin. Eu tenho mais 1 minuto e meio e quero ouvir a opinião do professor Luciano sobre essa mesma possibilidade. Ela é real ou não? Veja, tentando ser sintético, eu quero crer que não é real, porque desde que você teve a paridade nuclear, União Soviética e Estados Unidos, nunca nenhum país se usou da arma nuclear como arma ofensiva. Ela é arma de dissuasão. E mesmo a dissuasão está perdendo o efeito, porque à medida que o Putin ameaça, e aí ele diz não é um blefe, e ele acaba ameaçando e nunca usa, isso perde a credibilidade, né? Parece que ele está simplesmente blefando. A Rússia, a doutrina militar russa diz o seguinte: eles vão usar armas nucleares se o Estado russo estiver essencialmente ameaçado na sua existência. Só que aí você pode pensar de várias maneiras isso. Eu posso pensar que a retomada do Donetsk que ameaça o Estado russo, né, mas finalizando, eu creio o seguinte: isso poderia ser um último recurso do Putin só se ele se vê contra a parede de uma derrota, e ele não pode perder porque disso depende a sua legitimidade interna. Isso é um cenário drástico. Espero que não aconteça. Bem, decisões como essa dificilmente são tomadas por um homem só, seja qual for o tipo de regime, mesmo autocrático, mesmo que com alguém de pulso forte como o dele, né? Isso tem um peso tão grande que é difícil aceitar que alguém sozinho vá apertar um botão e fazer o fim do mundo. Aliás, é bom lembrar também que, historicamente, a única vez em que isso aconteceu foi tomado por um país em que as decisões são tidas como democráticas. Foi lá em 1945, 2 vezes, 2 botões, lá no Japão, por uma sociedade dita democrática. A gente espera que isso não se repita. Muito obrigado aos dois, o programa chegou ao fim aqui. Uma boa noite para vocês e eu agradeço a participação de Luciano da Rosa Munhoz, professor de Relações Internacionais, e de Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional. Muito obrigado também a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.